Você se lembra quando foi a última manifestação convocada com apoio do governo, convocada com apoio de Bolsonaro contra o sistema político? Pois é, você não se lembra, mas já teve essa manifestação no governo Bolsonaro. E no que é que ela deu? Em nada. É sobre isso que quero falar agora. Inscreva-se, dê o like e ao final comente este vídeo. Há essa manifestação aí do dia 15 de março, né, um domingo, né, até antes do dia 15 de março, haverá o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, coincidentemente meu aniversário. Haverá o 14 de março, que foi a data do assassinato de Marielle Franco. Haverá, se eu não me engano, também 18 de março, que foi o grande protesto sobre educação, contra o corte de recursos de educação do ano de 2019. Então, o 15 de março está ali no meio de manifestações que são de oposição ao governo. Não era para ser 8 de março, por exemplo, porque direitos das mulheres, só que é um governo machista, né? Que não está nem aí para a situação das mulheres. Bom, mas isso não vem ao caso agora. A manifestação do 15 de março tem como dar certo? Na minha visão, ela não tem como dar certo. Qualquer que seja a quantidade de pessoas nas ruas. Primeiro, nós já sabemos qual será o perfil dominante dessa manifestação, aonde quer que ela ocorra. A maior parte das pessoas que irão às ruas serão pessoas brancas, mais velhas, homens. Isso já aconteceu da última vez. Eu não me lembro a data da última, mas teve nesse governo. É só entrar na internet que a gente acha. Isso já aconteceu da última vez. A manifestação ela pode ser pequena, o Congresso vai ficar olhando. Daqui até lá o Congresso não vai fazer nada de importante. Vai aguardar o 15 de março. São raposas que estão ali. Convocou a manifestação para o 15 de março para emparedar o Congresso? Tá bom. Então vamos aguardar o 15 de março. Até lá vai ter a votação, tem uma pauta, mas nada de importante será votado. Nada de realmente relevante será votado. Pois bem, aí a manifestação é um fiasco. Aí o Congresso diz, olha, convocou a manifestação, foi um fiasco. Então podemos fazer o que nós queremos. Então esse é um extremo. O outro extremo, a manifestação foi impressionante, ocupou toda a Avenida Paulista, ocupou o calçadão de Copacabana, toda a Avenida Atlântica em Copacabana. Aí o Congresso diz, opa, peraí, esse cara ele está querendo nos enfrentar, está querendo nos emparedar. A gente vai ter que, então ele dá uma... aí o Congresso, o Centrão, vai parar e ver o que vai ser preciso fazer para que algo desse tamanho não se repita. Tá? E pode ser intermediário. Se eu não me engano, a anterior lá que teve foi avaliada por todo mundo. Não foi um fracasso completo, mas também não botou muita gente na rua e não deu em nada. O governo Bolsonaro vem perdendo o apoio de opinião pública, fato. O governo Bolsonaro vem perdendo votações, fato. Eu acho muito interessante que todo mundo que fica batendo bumbo de que a democracia está correndo risco no Brasil, quando confrontado com a votação de medidas provisórias, nas quais Bolsonaro só faz perder, perde a grande maioria delas, diz, quando confrontado com as proposições enviadas para o Congresso, que são todas modificadas lá, o projeto de Sérgio Moro, a Previdência é uma outra coisa, a Previdência vinha sendo debatida há anos. A Previdência não era uma proposta do governo Bolsonaro. Tá? A Previdência e outra coisa, a proposição que o governo Bolsonaro apresentou da Previdência foi muito modificada, Os deputados aprovaram, deputados e senadores, porque havia ali naquele momento uma visão predominante, tem dados reais em que eles não teriam acesso a recursos se aquilo não fosse aprovado, que do ponto de vista fiscal o Brasil não se sustentava. Foram lá e aprovaram. Qualquer outro governo, se não fosse o Bolsonaro, teria que aprovar e teria que apresentar e aprovar uma reforma da Previdência. Seria diferente dessa? Seria, mas teria que ter um Congresso também diferente desse. Tá? O fato é que o governo Bolsonaro não consegue aprovar suas proposições no Congresso. E aí ele diz, não, então eu vou forçar de fora para dentro com a manifestação para aprovar o que eu quero no Congresso. São políticos, são raposas, e aí quando eu falo raposas, falo no bom sentido, né? Eles não partem para o conflito aberto,
presidente da Câmara, presidente do Senado. Quando eu falo presidente da Câmara e presidente do Senado, eu não estou pensando somente a figura de Alcolumbre ou de Rodrigo Maia. Eles representam um grupo. Eles conversam com o Centrão. Rodrigo Maia conversa com todo mundo. As decisões que eles tomam são decisões debatidas anteriormente. Tem um certo consenso em função da visão predominante nas respectivas casas legislativas. Então, nesse sentido, quando eu falo o nome de cada um deles, eu estou falando muito mais sobre a maioria de deputados e a maioria de senadores. Eles conduzem a casa assim, eles lideram, e eles têm grande autonomia para liderar, eles têm poder de agenda, mas o poder de agenda deles é limitado por esse grande grupo que eles representam, que foram os responsáveis por suas eleições como presidentes destas casas. Tá? Então eles são raposas, no bom sentido, eles não partem para o conflito aberto, eles não vão chegar e ficar batendo boca com o presidente da República. A atividade deles é essa, telefonar, se reunir, conversar e dizer para o governo, olha, você quer isso, mas isso não vai ser aprovado do jeito que você quer, o que você vai ceder? Porque eles colocam em votação no momento em que há um certo consenso para que tenha uma maioria que aprove aquilo. Então tem esse problema do orçamento. O governo não quer deixar 30 bilhões na mão dos parlamentares. Tá bom, os parlamentares estão dispostos a aceitar 10 bilhões, mas se o governo coloca manifestantes na rua, os parlamentares vão dizer, tudo bem, eu voto, mas eu só aceito 20 bilhões e não os 10 bilhões. Aliás, o governo não tem nem 10 bilhões para pagar. Ele só terá esse recurso se houver arrecadação extra ou se houver aumento da arrecadação devido a crescimento econômico. Nem isso o governo tem. Procure você próprio qual ministério tem 10 bilhões para investir esse ano. Isso não existe. Todo o orçamento está completamente espremido, o cinto está muito fortemente apertado. Então essa manifestação do dia 15 de março é uma manifestação que, independentemente do tamanho de público, ela já deu errado justamente por isso, porque o conflito político ele é filtrado pelas instituições políticas. E o fato de Alcolumbre até agora, o fato de Rodrigo Maia e Alcolumbre não terem batido de frente ou muito frontalmente com Bolsonaro, em vez de ser um bom sinal para Bolsonaro, é um mau sinal. Eles optaram por não entrar em conflito público, frontal, agressivo. Rodrigo Maia soltou uma nota importante, contrária a Bolsonaro, porém uma nota fria, mais protocolar. Mas se eles optaram por isso é porque eles podem dar o troco de uma forma muito pesada dentro das casas que eles comandam. E aí é um tremendo problema para Bolsonaro. Eu vejo as pessoas falando sobre os militares no governo. Na verdade, os militares cumprem um papel que teria sido de um partido político. Como Bolsonaro nunca teve partido político, não tem um grupo que tenha trabalhado junto e tenha criado relações de confiança, como Bolsonaro não tem isto, com quem ele tem algum tipo de identidade ideológica? Com os militares. É a visão de dever, hierarquia, respeitar determinadas regras. Então ele tem alguma identidade ideológica, apesar de não ser plena, dado o histórico dele como militar. Mas o que acontece é isso. Como ele não tem um partido político, não tinha e não tem, ele coloca o partido político dele são os militares. Mas os militares não são políticos. E os militares sabem de seus limites dentro do governo. Talvez os militares saibam mais de seus limites do que o próprio presidente da República. Os militares sabem que eles não comandam ninguém, são militares da reserva. O único que não é da reserva é o Braga Neto, que assumiu a Casa Civil e que já disse que até meio do ano ele vai para a reserva. Então, são militares que não comandam tropas. Vejo também as pessoas fazendo, muitas vezes, o paralelo com a Hungria, né? Ele vai fechar o Congresso, mas na Hungria não precisou fechar o Congresso. Por quê? Porque o Orbán elegeu 2/3 dos deputados. Os deputados votam com ele, ele mudou a Constituição
pelo Congresso. 2/3 elegeu 2/3 em 2010, 2/3 em 2014 e 2/3 em 2018. Bolsonaro, o PSL, que já foi o partido ao qual ele pertenceu, tinha 10% dos deputados da Câmara. Então, a comparação com a Hungria agora já caiu totalmente por terra. Tá? Então, a manifestação do dia 15, haverá daqui para lá vários vídeos sobre ela, inclusive comentando a própria manifestação, mas ela não tem como ser boa para o governo Bolsonaro. Inscreva-se, dê o like e comente esse vídeo.